Olá, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar este vídeo aqui para tentar auxiliá-los em relação ao conteúdo sobre verbos. Na verdade, aqui é uma revisãozinha, tá? Sobre verbos. Revisão de conteúdos, mas sobre verbos, né? Aquilo que vocês viram na semana passada, tá? Então, aqui, ó, revisão sobre verbos. Agora, em si, o que seria um verbo, né? O verbo é uma classe gramatical, ó. O verbo é uma classe de palavra dentre as muitas outras da língua portuguesa. Como assim? Tem substantivo, adjetivo, artigo e verbo. Verbo é uma dentre essas que foram citadas, tá? É ele que apresenta as noções, ó, noções de ação, estado e fenômenos da natureza e também de processo. Nós vamos ver alguns exemplos a seguir, tá? Em quase todas as construções gramaticais que criamos, utilizamos algum verbo. Por isso, para saber como ele é formado e como funciona, vamos explorar diversos caminhos. Por quê? Porque existem frases sem verbo, que são chamadas as frases nominais, né? Mas isso é muito raro. Mas pode acontecer? Pode. É errado? Não, tá? Por exemplo, nossa, que vestido lindo. Cheiro gostoso. Veja, duas construções e em ambas não tem verbo. É uma frase nominal, porque não há verbo, tá? Agora, a maioria das nossas construções, elas são feitas com verbos, tá bom? Verbo, o que que é? O verbo é uma palavra que exprime um fato, geralmente uma ação. 90% dos verbos são de ação, né? Um estado ou um processo, ou um fenômeno natural, que é aquele fenômeno da natureza, tá? Que eu já havia falado. E sempre se localiza, né, no tempo. E localiza-o no tempo. Olha só exemplos aqui. Assim, os verbos de ação são verbos que você pode conjugar, verbos que nós praticamos, que nós conjugamos. Então, o verbo é uma ação, ele pode ser conjugado. Neste caso aqui, o primeiro é uma ação. Então, o verbo é aquilo que está acontecendo na oração, aquilo que também eu posso conjugar, né? O primeiro é o verbo de ação. Como eu disse, a maioria deles são de ação. Então, você veja aqui, ó, minha avó fez um bolo. Então, o que que foi que aconteceu nesta primeira oração? Um bolo foi feito, né? E quem fez o bolo? Minha avó. Então, veja, aqui está acontecendo alguma coisa. Então, aqui está, alguém está praticando uma ação. Que ação foi praticada aqui? A ação de fazer. Então, é o verbo fazer. Então, fazer é um verbo e é um verbo de ação, tá? Tanto que a vovó fez o bolo, né? Um bolo para você poder comê-lo, alguém tem que fazê-lo. Então, há uma ação, há um processo nisso tudo. Aí embaixo a segunda, Maria está cansada. Maria está fazendo alguma coisa? Não, é um verbo de estado. Veja aqui, ó, estado. Maria está cansada. Então, os verbos de estado, eles vão falar do estado físico, psicológico, emocional de alguém, de algo, né? Então, esse alguém ou esse algo, no caso um ser, ele não vai estar fazendo nada. Ele, ao contrário, ele vai estar lá estático, parado, vamos dizer assim. Maria é bonita, João é esperto, Antônio é inteligente, eles são legais. Ela está suja, ela está cheirosa, ela está descabelada, ele é banguela, ela é dentuça, e vai falando. Ela está preocupada, eles estão tristes, eles estão alegres. Então, veja, vai falando do estado. Então, as pessoas, na verdade, o sujeito que se chama, sujeito é aquele que pratica ação ou sofre, né? No caso aqui, eles são praticantes. Mas aqui, minha avó fez o bolo, ela estava fazendo um bolo, um verbo de ação. Agora aqui, Maria está cansada, veja, é um verbo de estado, até o próprio estar, né? Um pedaço dessa palavra é o mesmo pedacinho da palavra estado. Então, os verbos de estado, eles vão estar ligando uma qualidade ao sujeito. Ele vai estar falando do sujeito. Quem é o sujeito aqui? A Maria. Quem é o sujeito aqui? Minha avó. Sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação. Neste caso aqui, ela não está fazendo nada, Maria. Estão falando dela, veja, estão falando do estado dela. Ah, Maria está cansada. Maria está fazendo alguma coisa? Não. A minha avó estava. Minha avó estava fazendo um bolo. Aqui, ó, ação. Tá vendo?
é um verbo de ação. E a Maria, não. Então, os verbos de estado, eles sempre vão estar falando do sujeito, vão estar falando bem ou mal, vão estar falando sobre o estado dele, físico, psicológico, emocional, tá? O verbo de estado sempre liga um adjetivo, uma qualidade, uma característica ao sujeito, tá? Choveu durante a noite. Lembra, o terceiro seria os fenômenos da natureza. Então, os verbos que são atrelados à natureza, eles não são conjugados. Eu não chovo, você não chove, eu não trovejo, eu não vento, eu não relampejo, eu não nevo. Quem faz essas coisas? A natureza. Então, eu não posso conjugar esses verbos. Eles vão aparecer sempre em terceira pessoa do singular. Não importa se é presente, passado ou futuro, ele precisa estar na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Se você se lembrar, você tem a primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, eu, tu, ele, as três do singular, nós, vós, eles, as três do plural. Juntando essas três, dão 6 pessoas, né? Mas eu sempre divido em 3 do singular e 3 do plural. Em relação a verbos de fenômenos da natureza, eu vou usar sempre o verbo em terceira pessoa. Se você parar para pensar, olha, eu não posso conjugar verbo de fenômenos da natureza, porque eu não pratico essas ações, você também não. Mas se for conjugar, veja bem, eu chovi, tu choveste, ele choveu. Tá vendo? Ó, primeira, segunda, terceira do plural, do singular, perdão. Então, assim, choveu ontem, choverá amanhã, nevou ontem, nevará amanhã. Então, não importa se é presente, passado ou futuro, mas é ser sempre do singular. Então, fenômenos da natureza, lembrando, não tem alguém praticando ação, não é verbo de estado, não é um verbo de ação praticado por alguém, é um verbo atrelado à natureza e ele sempre aparece na terceira do singular, tá? As conjugações. Lembra que nós falamos sobre conjugações? São muitas informações, então por isso que é bom sempre revisar. Não precisa ficar preocupado, nervoso ou nervosa, porque isso é normal, é muita informação, são muitas informações, na verdade. Então, assim, de cara, não vai aprender tudo. Você vai ouvindo, e ouvindo, vendo, lendo, escrevendo, e assim, né, paulatinamente, você vai aprendendo. Então, assim, ai, poxa, é muita informação, eu não consigo agregar tudo isso, memorizar tudo isso. Isso é normal, é um conteúdo novo. E verbo é um conteúdo extremamente complicado, é complexo, é extenso. Então, precisa, em primeiro lugar, manter a calma e prestar atenção. E devagar vai aprendendo. Então, as conjugações. Cada verbo da língua portuguesa possui a sua conjugação, ou seja, cada verbo se flexiona utilizando as desinências, que são os elementos que, associados aos verbos, nos dizem em que tempo, pessoa, número e modo eles estão. Como assim? Você tem um verbo amar, correr, sorrir. Vocês se lembram que eu tinha falado para vocês das conjugações? Qual é a primeira vogal? É a A, segunda E, terceira I, quarta O e quinta U. Eu não tenho verbos terminados em UR, então é só você pegar as vogais na sua sequência, primeira A, joga um R, fica AR. Então, verbos terminados de primeira conjugação é AR, porque a primeira vogal é A. Aí você pega a segunda vogal, que é a E, ou E, né? Joga um R. Aí os verbos terminados em er são considerados verbos de segunda conjugação. A terceira vogal é a i. Então, verbos terminados em i, joga mais o r, ir, são considerados de terceira conjugação. Não existem verbos de quarta conjugação. Mas então, e o or? Eu não sei se vocês se lembram, eu havia falado. Antigamente não se falava pôr, compor, sobrepor. Falava-se poer, compoer, sobrepoer. Conforme eles fizeram algumas reformas ortográficas ao longo dos anos, eles tiraram o E do poer, do compoer, do sobrepoer, e ficou pôr, compor, sobrepor. Mas, em termos de classificação, eles continuaram classificando o verbo pôr de segunda,
sobrepor, compor de segunda. Por quê? Porque antigamente terminava em E. E verbos terminados em E, a segunda vogal é a E também é considerado de segunda. Mesmo que eles tiraram o E. Agora é verbo pôr, sobrepor, compor. Mesmo terminado em or, mas o O é a quarta conjugação, é a quarta vogal. Sim, é a quarta vogal. Só que não tem quarta conjugação, só vai até a terceira. Então, como o verbo pôr antigamente terminava em poer, ele terminava em na verdade. Então, ele era de segunda. Teve a reforma e tiraram o E, mas ele continuou sendo de segunda. Então, os verbos terminados em OR são considerados de segunda, tá bom? Então, verbos terminados em AR, primeira, verbos terminados em ER, segunda, verbos terminados em IR, terceira, e verbos terminados em OR, segunda, porque antigamente se escrevia com o ER, né? E o E é considerado segunda. Olha aqui. Olha que bonitinho, tem as casinhas aqui. Conjugações, ó. Primeira conjugação, é como eu tinha falado. É bom falar duas vezes, aprende mais. Embora seja a quarta, né? Mas quanto mais falar, mais você vai aprender. Então, você tem aqui a primeira casinha, segunda e terceira. Qual que é a primeira vogal? A, E, I, depois O, U. Só que não existem verbos terminados em U. Então, verbos terminados em A, primeira vogal não é A? É só jogar um R que vai ficar, verbos terminados em AR são chamados de primeira conjugação. Segunda vogal é E, joga um R. Então, todos os verbos terminados em ER, como a segunda vogal é E, verbos terminados em ER, ou ER, como correr, comer, segunda conjugação. Segunda vogal é E. A terceira vogal é I e joga-se um R, fica ir. Então, verbos terminados em ir, com a própria vogal I, que é a terceira, serão chamados verbos de terceira conjugação, tá? Então, os verbos terminados em OR, não existe quarta conjugação, veja, não tem uma quarta casinha aqui, tá bom? É como eu havia falado, poer terminava em E, ó, poer. Então, terminava em E é considerado segunda conjugação. Mas não existe mais verbo poer. Exatamente, não existe. Tiraram o E, agora é pôr. Mas ainda consideram o verbo pôr e o compoer, sobrepoer, os verbos derivados de pôr, ainda de segunda conjugação, porque antigamente se escrevia com E, tá bom? Então, os verbos pertencem a uma mesma conjugação, dependendo de sua desinência. Como assim? Por exemplo, o verbo cantar, nadar, amar, falar, é tudo de ar, terminados em ar. Então, todos são de primeira. O verbo comer, correr, ver, são de segunda, porque terminam em E. Os verbos terminados em ir, sorrir, não é? Imprimir, comprimir. Todos os verbos terminados em ir são de terceira. Lembrando que por, sobrepor, compor, terminados em or, são considerados de segunda, tá? Então, assim, como eu havia falado, os verbos pertencem a uma mesma conjugação, dependendo da sua desinência. Aqui, ó, final ar, primeira, final er, segunda, final ir, terceira. E final or, que aqui não aparece, também de segunda, tá? E flexão verbal? Flexão verbal. Flexão não é o exercício que você faz em academia. E se tratando de verbo, flexão é conjugação. Eu flexiono o verbo, eu conjugo o verbo. Eu tenho o verbo, se você quiser procurá-lo no dicionário, você nunca vai achar o verbo no presente, no passado ou no futuro. Você só encontra no infinitivo, ou seja, terminado em R. Verbo amar, pular, cantar, tá bom? É assim que você vai procurar no dicionário. Eu comi. Eu comi. Vai procurar comi no dicionário? Você não vai achar. Você vai achar o verbo comer, porque você tem que voltar o verbo para o infinitivo. O verbo no infinitivo é aquele que termina em ar, er, ir e or. Então, comi vem de comer. Aí, se eu for lá no dicionário procurar comer, eu vou achar, tá? Então, o verbo é uma palavra variável. O que que é isso? Varia. Vai para o singular, vai para o plural, vai para o presente, vai para o passado, vai para o futuro, tá? Então, o verbo é uma palavra variável, ou seja, é flexionado e pode exprimir acontecimentos,
situar eventos, exprimir ações, manifestar sentimentos, etc., né? Então, o verbo pode exprimir tudo isso, acontecimentos, situar eventos, exprimir ações, né? O verbo varia dessa forma, não é varia, é varia, tá? Aí nós vamos para cá, veja como as coisas crescem, né? Modo e tempo. Existe um modo de eu falar, você não fala o jeito, né? Eu posso falar assim, esse é o meu jeito de falar, esse é o meu jeitinho, né? Isso numa linguagem coloquial, informal, que eu falo de qualquer jeito. Agora, se eu for falar de uma forma padrão, eu vou empregar um modo em vez de jeito, no lugar de jeito. Então, eu tenho vários modos de falar. Eu posso falar usando o modo indicativo, eu posso falar usando o modo subjuntivo, eu posso falar usando o modo imperativo. É que você nunca prestou atenção nisso, porque você não teve todas essas informações antes. Você aprendeu alguma coisa e agora está aprendendo mais um monte dela, né? Sobre o verbo. Então, assim, modo é o jeito que você fala, é um modo como você fala, né? Já ouviu aquela expressão? Às vezes, pai, mãe, alguém fala, tenha modos, comporte-se, tenha modo. Isso é modo de se falar? Né? Alguém já ouviu alguém falar assim? Isso é jeito de se falar? Não responda, não fale assim. Não foi isso que eu ensinei, né? Nós ouvimos muitas vezes, eu ouvia meus avós, meus pais falarem assim. Aí, às vezes, ouço alguns pais falarem assim também, né? Com seus filhos. Então, assim, ó o modo aqui, ó, modo, modo, modo. Então, tem o modo indicativo. Por quê? Nós temos só 3 modos, como nós temos só 3 tempos, tá? Então, eu tenho o modo indicativo. O que é o modo indicativo? Ele indica ação ou estado, mas ele indica algo certo, algo que é certeza. Pode ser utilizado para fazer referência ao presente, passado ou futuro. Presente, passado ou futuro, o que é? Tempo. Tá? Nesse modo, o fato é considerado como certo, no indicativo, tá? No indicativo, o verbo que você vai usar para formar uma oração, para você se comunicar, ou vai ser um indicativo, então vai ser como algo que é certo, é certeza, tá? É real. Agora, e o subjuntivo? Subjuntivo já vem sub, né? Subjuntivo, de suposição, né? De incerteza, de duvidoso. Então, o modo subjuntivo vem de suposição. Então, você tem aqui, ó, apresenta uma possibilidade, uma incerteza de existência ou não existência. Nesse modo, o foco é a ação ainda não realizada. Como assim? É uma suposição de subjuntivo, tá? Olha, o indicativo, por exemplo, Maria gosta de café. Eu estou falando algo que é certo. Amanhã vou estudar. Ontem eu dormi bastante. São ações que aconteceram, acontecem, acontecerão, mas é algo certo que realmente aconteceu, acontece ou vai acontecer. Hoje estudo bastante. Veja, algo que eu estou falando que realmente é certo, tá? Eu estou indicando uma ação certa. O subjuntivo já é uma suposição. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar um carro novinho, zerinho, bem lindo. Quando eu tiver dinheiro, eu vou montar uma fabriquinha de chocolate lá na Holanda. Eu vou embora para lá. Ou seja, eu tenho dinheiro? Não, porque senão eu já estaria com aquele carro zerinho que eu falei. Eu tenho dinheiro? Não, senão eu já estaria morando na Holanda com a minha fabriquinha de chocolate a todo vapor. Então, veja, subjuntivo é uma suposição. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para Israel agora nas férias do meio do ano. Mas eu não posso. Não vai dar, meu dinheiro não dá, tô com grana curta. Ah, se eu pudesse, eu viajaria para Israel no meio do ano. Mas não pode, os aeroportos de lá estão fechados por conta da pandemia. Veja, suposição, né? Então, o subjuntivo sempre vai ser empregado quando eu for passar o quê? Uma possibilidade, ó, porque ele apresenta uma possibilidade, uma incerteza de existência ou não existência. Nesse modo, o foco é a ação ainda não realizada. Como eu falei, quando eu tiver dinheiro, desculpa, tá? Foi meu marido. Quando eu tiver dinheiro, eu vou viajar para Israel. Quando eu tiver dinheiro,
eu vou comprar uma fabriquinha, eu vou montar uma fabriquinha de chocolate na Holanda. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar um carro zero, né? Então, veja, é tudo uma suposição. E o imperativo, o modo imperativo? A palavra vem do latim imperare, né? A nossa língua, a língua portuguesa, ela é feita da língua grega e latina. Ela é derivada do latim e do grego. Então, imperativo vem do latim imperare, que tem como significado o comandar, né? Lembra que eu até falei para vocês sobre o imperador, que é um título de nobreza como equiparado de um rei, comparado, perdão, equiparado não, eu usei a palavra errada, tá? É comparado à palavra rei. Rei é a autoridade maior dentro de uma nação. É raro termos reis hoje em dia, né? Tem o rei da Espanha, tem lá no Japão, tem alguns países que tem rei, né? Que tem monarcas e tudo mais, mas tem outros que não, né? Tem outros que não, como o nosso país, ele é uma república, né? República Federativa do Brasil, nós temos um presidente, tem alguns países que têm presidentes também, mas mesmo assim, digamos, imperativo, imperador, lembra Faraó, era um rei, era uma espécie de um rei, né? Que ele imperava no Egito, depois vieram os reis e tudo mais, depois lembra o Brasil, que ele era a colônia de Portugal, aí veio Dom Pedro I, proclamou a república e tudo mais, passamos a ser um país independente, republicano, né? Então, assim, imperador vem, o verbo no imperativo vem do imperador, como está escrito lá, né, de imperare. Então, o imperador manda, ele não pede. Então, o imperativo é um modo de falar no qual você vai sempre se expressar usando ordem, pedido ou conselho, mas sempre o mesmo verbo, tá? Sempre o mesmo verbo. Vejam aqui, tem alguns exemplos, ó. Eu sempre estudo, veja, eu estudo. Aqui é uma ação certa, eu estou falando, ó, eu sempre estudo. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, presente do indicativo. Tá aqui, ó, modo indicativo. Então, o modo indicativo vai indicar uma ação certa, eu estudo. Veja aqui o modo subjuntivo, que é uma suposição. Talvez eu estude amanhã. Né? Talvez eu estude amanhã. Aqui, modo subjuntivo, tá? Então, ó, quando eu conjugo no modo subjuntivo, porque são 3, tem o modo indicativo. No modo indicativo, eu tenho 6 tempos verbais, né? Presente, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Aí, o modo subjuntivo, eu tenho presente, pretérito imperfeito e futuro. No presente, eu sempre vou usar o que antes do eu, mas dependendo da construção, nem sempre vai aparecer. Mas, ó, que eu estude, tá vendo? Ó, estude, ó, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis e que eles estudem. Então, talvez eu estude amanhã. É certeza que eu vou estudar? Não, eu já usei um advérbio de dúvida aqui na frente. Talvez. Pode ser que eu estude. Se sobrar tempo, se der tudo certo, eu vou estudar amanhã. Mas eu fiz no caso, eu fiz uma construção com uma suposição, né? E não indicando uma ação certa, como aqui, ó, no indicativo, que eu sempre estudo. Aqui eu coloquei, talvez eu estude. Aí no modo imperativo, olha só que diferença. Aqui já é uma voz de comando. Estude agora, menino. Veja, é uma ordem. Tá vendo? É uma ordem, pode ter sido dada por alguém. Não sei, não diz quem foi que deu. Mas se você olha, por que tem essa vírgula aqui? Porque isso aqui é um vocativo, né? Vocativo quer dizer, não é ficar invocando. Na verdade, invocar quer dizer chamar, nada mais do que isso. Existem várias formas de chamar. Por exemplo, eu posso falar, João, sente-se aqui ao meu lado, por favor, que eu vou ensiná-lo algo novo, né? Então, eu posso chamar de uma forma branda, ou eu posso dar um berro na rua, caso a pessoa esteja muito distante de mim. João, espera, né? Espere por mim, e coisas assim. Então, eu tenho aqui, ó, estude agora, menino. É uma ordem, né? Às vezes o pai ou a mãe fala lá, estude agora, menino, a prova é amanhã, agora, vai estudar. É uma ordem. Mas o modo imperativo, eu vou empregar este mesmo verbo, mas eu posso falar de 3 formas diferentes, novamente, ó, 3. Então, eu tenho, ó, estude agora, menino, uma ordem. Estude agora, menino, senão você pode ir mal na prova amanhã. Vai estudar, estude, aliás, estude agora.
Aí eu dou um conselho. Ou eu posso pedir, estude, menino, por favor, senão você pode ir mal na prova. Então, geralmente, um pedido, veja, eu empreguei os três verbos da mesma maneira: estude para ordem, estude para pedido e estude para conselho. Mas o que vai mudar vai ser a minha entonação de voz ao falar e como eu vou escrever aqui, pela vírgula indicando um vocativo e pelo fato de empregar esse ponto de exclamação, porque exclamação é algo mais enfático, né? Algo mais assim, mais forte. Então dá a entender que é uma ordem, né? Se eu for fazer um pedido, eu vou escrever: estude agora, menino, vírgula, por favor, né? Eu vou empregar expressões polidas, por gentileza, por favor, por caridade, né? Quando vai apelando até um pouquinho mais. Ou então, um conselho: estude agora, menino, vírgula, senão você pode ir mal na prova. Vai terminar com um simples ponto final, sem exclamação, como numa ordem. E ainda eu vou até explicar, né? É um conselho. Então, o imperativo, ele vai ser usado, mesmo usando o mesmo verbo estude, para ordem, pedido ou conselho, tá certo? Aqui, o tempo, no modo indicativo. Veja, eu tenho 6. Eu tenho o presente, que expressa um fato atual. Lembra que o presente, o indicativo indica uma ação certa, tá? Ele vai indicar uma ação que ela é certa. Agora, não importa o tempo, ela é certa em qualquer tempo. Por exemplo, o presente expressa um fato atual. Por exemplo, eu como bolo, eu como bolo, eu tomo água todos os dias pela manhã. Então, é um fato atual, está no presente e ele é certeiro, ele é certo, é algo certo. Aí tem o pretérito imperfeito. Vocês se lembram que eu havia explicado? A palavra imperfeito, P, no caso de pretérito, P de passado, imperfeito, o que é imperfeito? Algo que não é perfeito, é o oposto de perfeito, algo não muito certo, algo que não deu certo. Né? Então, expressa um fato ocorrido num momento anterior ao da fala, ao atual, mas que não foi completamente terminado, por isso que se chama imperfeito. Eu não terminei, ele ficou imperfeito. Ontem eu tomava banho quando a energia elétrica terminou. Eu terminei de tomar banho? Que nada, fiquei toda ensaboada lá e a energia elétrica terminou, além de ficar no escuro, a água ficou gelada, fiquei toda cheia de sabão. Não terminei de tomar banho, tive que me enxugar para tirar o sabão do corpo para os olhos pararem de arder, por exemplo. Ontem eu andava de bicicleta quando o pneu furou. Eu consegui terminar de andar de bicicleta? Terminei nada, tive que pegar a bicicleta ali, né, e vir carregando para não estragar, né, o pneu, a câmera que fica dentro do pneu, né? Então, assim, o que é que vai acontecer no pretérito imperfeito? Alguma coisa vai impedir que a ação seja cíclica, linear, que ela transcorra perfeitamente, ou seja, ela vai ser interrompida. Eu falava quando de repente eu desmaiei. Ou seja, eu terminei de falar? Terminei nada, caí dura, estática lá no chão, que eu desmaiei. Então, assim, eu falava quando desmaiei. Então, eu não terminei de falar o que eu estava falando. Né? Então, o pretérito imperfeito sempre vai passar a noção de uma ação imperfeita. Ela não foi concluída. Alguma coisa aconteceu que interrompeu. Ou é um passado muito longínquo. Quando eu era criança, eu andava de bicicleta. Hoje não mais, porque se eu ando de bicicleta, eu caio e me esborracho no chão, né? Então, quando eu era criança, eu andava de bicicleta. Quando eu era nova, eu cantava no coral da igreja. Hoje não mais. Hoje eu não canto mais, não dá, porque eu tenho calos nas cordas vocais, não canto mais. Então, quer dizer, passado bem longe. Quando a minha avó era viva, ela sempre contava histórias antes de eu dormir. Ou seja, um passado bem
longe, eu era criança, se eu tenho hoje meus 50 e tralalá, minha avó contava quando eu era pequena para eu dormir, então quer dizer, nossa, quanto tempo! Então o pretérito imperfeito, ele é empregado quando eu quero contar algo que realmente foi interrompido e eu não consegui concluir, ou seja, uma ação imperfeita no passado imperfeito, ou seja, algo que aconteceu, que foi ocorreu, né, antes do momento da fala, mas foi interrompido por algum problema. Ou então um passado muito longínquo, não ontem. Ontem eu andei de bicicleta, né? Eu andei de bicicleta. Ontem eu andei, por exemplo. Eu andei. Agora, se eu quiser falar que eu andei, mas deu errado, aí eu não vou poder falar ontem eu andei de bicicleta e quando o pneu furou. Não, eu não posso escrever assim, porque eu não consegui terminar de andar de bicicleta. Ontem eu andava de bicicleta quando o pneu furou. Agora, se eu quiser contar essa situação, como eu havia falado, ontem eu andei de bicicleta quando o pneu furou? Não, está errado. Por quê? Porque não foi uma ação perfeita para eu falar que eu andei de bicicleta. Eu só posso falar que eu andei de bicicleta se realmente eu andei de bicicleta, voltei para casa, guardei a minha bicicleta lá no bicicletário, lá no térreo, lá, ou sei lá, onde você guarda sua bicicleta, entendeu? E deu tudo certinho. Eu fui, dei um rolê de bicicleta, voltei e guardei minha bicicleta. Nada impediu, nada atrapalhou. Eu fui com a minha ação até o final, tá? Então, se eu quiser dizer que ela foi interrompida, a ação, eu vou usar o pretérito imperfeito, tá? O pretérito imperfeito. Se eu quiser me referir a um passado muito longe, bem distante de hoje, né? Não passado recente como ontem ou sábado passado. Quando eu me referir a um passado bem longe, bem distante, aí eu também emprego o pretérito imperfeito, como eu havia falado, né? Da minha avó, quando ela contava historinhas, ó, contava. Contava é o pretérito imperfeito do verbo contar. Né? Minha avó contou, é perfeito. Minha avó contava, é imperfeito. Aí tem aqui, ó, pretérito perfeito. O que que é? Expressa um fato ocorrido num momento anterior ao da fala, ao atual, e que foi totalmente terminado, bem-sucedido. Perfeito é o oposto de imperfeito. Então, é uma ação concluída, ó, deu certinho. Ontem eu andei de bicicleta, ó, cheguei, guardei, tomei um banho, me troquei, jantei, assisti TV e fui dormir. Eu andei de bicicleta. Ou seja, por que eu falei que eu andei? Porque não furou o pneu, não aconteceu nada. Ontem eu tomei um banho que foi uma delícia. Nossa, fiquei, né, um tempão lá na banheira tomando banho. Ontem foi uma maravilha. Ontem eu tomei um banho e tanto. Deu tudo certo. Então, quando eu quero falar que eu fiz algo e eu concluí esse algo, essa ação, porque a ação é verbo, e deu certo, nada atrapalhou, é pretérito perfeito. E quando for um passado próximo, ó, PP, P de pretérito, P de perfeito. O pretérito perfeito, ele é empregado quando a ação dá certa, né, quando dá tudo certinho, ou quando o passado é bem próximo. Tá? Ontem eu tomei banho tarde da noite. Ontem eu jantei cedo. Ontem eu assisti a um filme muito interessante. Ou seja, eu tomei banho. Ontem eu dormi cedo. Ontem assisti a um filme, assisti o filme todo, ao filme todo. Então, assim, é uma ação que se conclui e é um passado bem próximo. Ó, ontem à noite, né? Por exemplo, na sexta-feira, dei aula até tarde, até 6h30. Ou seja, eu dei aula. Sexta-feira agora, né? Anteontem. Por exemplo, a gravação agora está sendo feita hoje, que é domingo, tá? É por isso que eu me referi a anteontem. Anteontem foi sexta-feira. Então, é um passado muito próximo. Então, quando eu quiser me referir a um passado próximo, aquilo que eu estou escrevendo, se ele é próximo àquele momento, eu coloco o pretérito perfeito, porque é passado próximo, PP, pretérito perfeito, PP, passado próximo. E o pretérito mais que perfeito? Expressa um fato ocorrido antes de outro já terminado. Expressa um fato ocorrido antes de outro já terminado. Lembra que eu havia falado para vocês, inclusive, que
O pretérito perfeito, muitas das vezes até é melhor empregar uma locução verbal, porque se não tem domínio ainda disso, porque ele é muito difícil, uma locução verbal ela cabe direitinho. Ontem eu cheguei ao lugar onde ele estivera 3 anos antes. Então, veja, aconteceu algo antes, né? Então, assim, quando eu cheguei lá, já tinha acontecido algo. Então, esse algo que já tinha acontecido, ele fica no pretérito mais que perfeito, né? Então, assim, é um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Ó, também terminado. Se já foi terminado, se já foi terminado, se já era terminado, é que ele também faz parte do passado, né? Ontem cheguei ao local no qual aconteceu um acidente. Ó, eu cheguei no local onde antes havia acontecido um acidente. Por isso que eu falei, em vez de, no lugar de empregar pretérito mais que perfeito, opte por usar uma locução verbal, porque aí não há erro. Ontem eu cheguei ao lugar onde havia acontecido um acidente. Onde 2 dias antes havia acontecido um acidente. Ontem eu cheguei ao local onde 2 dias antes ocorrera um acidente. Veja, eu coloquei ocorrera. Eu coloquei pretérito mais que perfeito. Então, o primeiro verbo que eu emprego é no pretérito normal, né? Pretérito perfeito normal. Aí já o segundo que eu venho escrever, como eu já tenho um fato ocorrido, terminado, eu jogo o segundo no pretérito mais que perfeito, porque tem mais de um verbo no passado. Então, o primeiro fica no pretérito perfeito, o segundo no mais que perfeito, porque eu tenho mais de um verbo no passado. Então, assim, caso você tenha dúvida, não coloque o pretérito perfeito, coloque uma locução verbal. Ontem eu cheguei no lugar onde havia acontecido um acidente. Ele colheu frutas onde, onde, onde derrubara, onde o dono do sítio derrubara a árvore, né? Ontem cheguei ao sítio onde o dono derrubara a árvore. Eu cheguei a um lugar, né? Eu cheguei a um lugar onde havia uma árvore e o dono tinha derrubado, ele a tinha derrubado antes. Então, ontem eu cheguei ao lugar onde o dono tinha derrubado a árvore. Né? Era uma árvore antiga, quando era criança eu subia sempre em cima dela, eu subia naquele pé de maçãs lá naquela macieira e ficava colhendo maçã, vamos dizer assim. Né? Então, para eu ter domínio desse emprego verbal do futuro, no caso do pretérito mais que perfeito, eu tenho que treinar bastante. Mas em caso de dúvida, sempre opte por uma locução verbal, porque aí não tem erro, tá? Aí também tem o futuro do presente. O futuro do presente é aquele presente simples que você já conhece. Presente, o futuro do presente é futuro simples. É um futuro normal. Amanhã viajarei, domingo que vem irei para o meu sítio, amanhã irei ao colégio, hoje à noite dormirei mais cedo, ainda não dormi. Estou aqui gravando o vídeo, né? Quer dizer, nem é vídeo, é um áudio. Então, assim, eu dormirei, ainda não fui dormir, estou acordada. Então, dormir, no caso, o futuro do presente, é o futuro simples, é o futuro normal que você já conhece, tá? No final do ano, viajarei para a Bahia. No final do ano, viajarei para Miami. Então, assim, algo que vai acontecer. É simples. Agora, e o futuro do pretérito? Esse daqui, ó, o futuro do presente anuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro, ou seja, que virá, por isso fala vindouro, em relação ao momento da fala. É um momento que virá depois do momento da fala, ou seja, eu viajarei amanhã. Eu estou falando agora, hoje. Mas quando é que eu viajarei? Amanhã. Então, vai ser depois deste momento que eu estou falando aqui agora, ó, depois do momento da fala. Eu viajarei no final do ano para a Bahia. Então, quando é que eu vou viajar? Lá no final do ano.
Está bem longe ainda do momento da fala. Lá para frente, né? E o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é o futuro que volta para o passado. Olha que interessante. Futuro que pertence ao pretérito, futuro que pertence ao passado. Ele enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Eu gostaria tanto de ir lá, mas não posso, não tenho tempo hoje. Eu queria comprar aquele sapato, mas não dá, a loja está fechada, já fechou. Eu demorei demais. Ah, eu gostaria tanto de comprar aquele celular, mas não dá, não, é muito caro. Eu fui ver, menina, esse modelo novo dobrável aí, igual aqueles antigos, mas é novo, né? 8.000 reais, não dá, não. Então, assim, eu expresso uma certa vontade, né? Um desejo de fazer aquilo, porém, assim, é inviável, né? Por alguma circunstância, por algum motivo. Então, assim, ele é sempre determinado, ele fica eu gostaria de fazer, porém não posso. Né? Aqui diz assim, ó, posteriormente a um determinado fato passado. Aqui, outro modo para você, outra situação, perdão, para você empregar o futuro do pretérito é quando você quer pedir alguma coisa para alguém. Daria para você fechar a porta, por favor, porque está ventando muito? Obrigada. Daria para você desligar a TV? Você poderia pegar um copo com água, por favor? Você poderia me emprestar seu lápis, por gentileza? Então, assim, quando você quer pedir algo, sempre coloque pretérito, futuro do pretérito, sempre com uma expressão polida junto, tá? Porque esse emprego verbal, esse tempo verbal, o futuro do pretérito, ele sempre vai enunciar esse fato, ele pode ocorrer, né? Mas, assim, provavelmente não ocorra, porque algo vai atrapalhar. Eu até comeria essa coxinha, mas eu não como, porque vai me dar azia, não posso com fritura, né? Então, assim, eu apresento a citação, mas eu sempre dou uma justificativa por que que ela não vai ocorrer, né? Por que que ela não pode ocorrer posteriormente? Por que que eu não vou poder comer depois que eu falar? Por que que eu não vou poder comprar depois que eu falar? Por que que eu não vou poder viajar depois que eu falar? Aí eu apresento um motivo. Ou então, para eu fazer um pedido, sempre com a expressão polida depois, tá? Então, aqui, ó, tempo, o modo subjuntivo. Nós vimos o modo indicativo. O modo indicativo, ele tem 6 tempos verbais. 6. O subjuntivo já é metade, são 3. Presente, pretérito imperfeito e futuro. O modo indicativo indica uma ação, por isso fala indica. Você só indica algo que é certo. Aí vem o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é o modo suposto, de suposição. Então, aqui, o que que acontece? Você vai empregar esse tempo quando for uma suposição. Não é certeza. O presente, ele sempre vem acompanhado com o... Como é que chama? Com um pronome, na verdade é uma conjunção. É o que? Que eu ande, que tu andes, que ele ande, que nós andemos, que vós andeis, que eles andem. Então, o subjuntivo, o presente, vem com a partícula que antes dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Antes do eu até eles, vem o que antes. Então, é suposição. Subjuntivo, eu uso esse tipo de verbo quando eu quero construir uma oração, né? Que é uma ação suposta e não certa, como no indicativo. O pretérito imperfeito são 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e o futuro só, né? O pretérito imperfeito, por quê? Porque é uma suposição, o subjuntivo é uma suposição. Então, assim, expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido, né? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria aquele apartamento. Se eu pudesse, eu viajaria com você. Se desse certo, eu até faria negócio, né? Mas não deu certo. Então, vai vir com a partícula C, a conjunção condicional C na frente. O pretérito imperfeito. Por isso que diz imperfeito, né? Além de ser um fato no passado, é posterior a outro já ocorrido, mas ele sempre vai expressar algo assim, se desse, se pudesse, e sempre termina com 2 S, desde eu até eles, né? Se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse. Veja, ama, sei lá, não sei.
Se amasse, não faria o que fez. Se respeitasse, não se intrometeria tanto. Então, assim, veja, o verbo, ele não é algo certo, ele é uma suposição. Aí vem o futuro. O futuro, ele tem ele tem uma conjunção também na frente. O presente tem o que, o pretérito tem o se e o futuro tem o quando. Quando eu puder, quando tu puderes, quando ele puder, quando nós pudermos, quando vós puderdes e quando eles puderem. Então tem essa conjunção adverbial temporal, tem uma conjunção na frente, tem o quando na frente. Então a estrutura da conjugação também é diferente. Não começa com eu, tu, ele, nós, vós, eles e depois o verbo. Não, nananina, não. Antes vem a conjunção, depois os pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e depois o verbo, como no indicativo. O que vai diferenciar o subjuntivo do imperativo são essas conjunções na frente dos pronomes. E o modo imperativo? Este modo imperativo é o seguinte, o modo imperativo é indeterminado em tempo. Por quê? Porque não tem tempo verbal. Ele não tem presente, pretérito e futuro. Ah, não? Não. O que ele tem, então? O afirmativo e o negativo. Então, supõe-se que, como se trata de uma ordem, um imperativo, lembra que eu falei que vem de imperare, lá do latim? Como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. Mas é assim, aqui, ó. Aqui nós temos indicativo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o subjuntivo, ó. Olha aquilo que eu havia falado para vocês. Tá vendo? Que no presente, o se no pretérito, quando no futuro, depois vem os pronomes e depois o verbo. No indicativo vem os pronomes e o verbo direto. Ó, são 6 tempos, subjuntivos são 3 tempos, só que com as conjunções na frente, que, se e quando. E o imperativo, veja, não tem tempo. Ó, um modo interativo, por isso tem esse tracinho tempo. Veja se você vê aqui presente, pretérito, futuro. Não vê. Na verdade, o imperativo, ele não tem o eu. Lembra que eu falei na sala para vocês que ele não tem o eu? Olha só, o que é imperativo aqui? É só você ler, quer ver? Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Pode ver que está faltando a primeira pessoa aqui, ó. Tá vendo? Então, o imperativo só tem o 2, o negativo e o afirmativo. O afirmativo começa com o verbo, depois vem o pronome. No subjuntivo e no indicativo, não, né? Vem o pronome e por último o verbo. Aqui é o contrário. No imperativo, primeiro vem o verbo, porque é uma ordem, né? A maioria. E depois o pronome. O afirmativo vem verbo e pronome. O negativo vem o não, o advérbio de negação na frente, o verbo e depois o pronome. Como é que eu monto o imperativo? Para eu montar o imperativo, eu vou usar somente o presente. Se eu tenho 3 modos verbais, se eu tenho indicativo, subjuntivo e imperativo, e eu estou montando o imperativo, se eu estou no imperativo, quais são os outros 2 modos verbais? Indicativo e subjuntivo. Então, eu vou pegar esses 2 e vou montar o imperativo. Não é eu vou conjugar, eu vou montar. E isso serve apenas para verbos regulares, ou seja, que tem radical, tá? E as desinências são iguais, porque isso, o verbo radical, ele tem, o verbo regular, perdão, ele tem radical e tem desinência igual. Para todos os terminados em ar, é um tipo. O zero é outro tipo. Os verbos terminados em ir é outro tipo, mas é igual para todos eles. Então, eu pego, olha aqui, ó, presente do indicativo. Eu já deixo ele ali. Ele já está conjugado, eu já conjuguei, ele já está pronto. Depois eu tenho o presente de subjuntivo. Ele está aqui, ó, já está conjugado, ele já foi conjugado, ele já está pronto. Então, eu vou usar estes 2 presentes, ó, tá vendo, ó? Presente do indicativo, presente do subjuntivo, e vou começar. Eu começo sempre pelo afirmativo. O imperativo não tem a primeira pessoa. Se não tem a primeira pessoa, eu começo da segunda. Se eu começo da segunda, então eu já começo, como é imperativo, imperativo é muito mandão, muito cheio de mimimi. Tem que ser tudo do jeitinho que ele quer, cheio do mimimi. Então, olha só.
Ah, não quero primeira pessoa, não tem primeira pessoa. Corta ali a primeira pessoa. Lembra do texto que eu falei? Vocês vão ler? E vocês lerão? Da rainha, né? De copas. Você corta ali a cabeça, corta ali a cabeça. Né? Então é assim, o imperativo é muito mandão. Por isso que é imperativo, é imperador. Cheio de querer mandar. Então, corta o S da segunda pessoa. Cortando, ó, por isso que está em vermelho, tá? Cortou o S da segunda pessoa, copia o que sobra, ó. Se você tira o S do cantas, ó, eu canto, tu cantas, ele canta, cantamos, cantais e cantam. Se eu tiro o S da segunda pessoa, que é tu, tu cantas. Se eu tiro o S, fica canta. Então, eu copio o que sobrou. Aqui, ó. Tirei o S, é o que sobrou. Canta. Aí eu copio o que sobrou. Canta. Aí eu vou lá para a segunda do plural. Qual que é a segunda do plural? Voz. Novamente. Corta-lhe o S. Corta-lhe a cabeça. Corta-lhe o S. Então, corta o S e copia o que sobrou. Veja. Vós cantais. Corta-se o S. O que sobra? Vós cantai. Aí eu copio, ó. Cantai e vós. Tá vendo? É uma cópia. Agora, e o restante? E o resto da turma? De onde eu vou tirar? Daqui, ó, do presente subjuntivo. É uma cópia fiel, tá? Então, o eu já não tenho no imperativo, esquece. O tu eu já resolvi porque eu tirei aqui do presente do indicativo, cortando o S e copiando o resto. E a terceira pessoa? Eu copio aqui. Do jeitinho que está aqui, eu copio aqui, ó. Que eu cante, tá vendo? Que eu cante, ó, cante você. Aí eu vou pro nós. Que nós cantemos. Olha aqui, cantemos nós. É uma cópia exata. O vós, lembram? É a segunda do plural. Corta o S, copia o resto. Cortou o S, copiou o resto. Já foi resolvido. Então, eu venho para o último. O último, olha aqui, ó. Que eles cantem. Cantem vocês, tá vendo? É uma cópia exata. Então, as lacunas que ficarem no imperativo afirmativo, depois que você tirar o S das duas pessoas, do singular e do plural, vão ficar algumas lacunas. Essas lacunas serão preenchidas com a cópia do verbo do presente do subjuntivo. Veja, tudo que estiver aqui em branco, todas as lacunas, você vai copiar idêntico que está aqui, ou seja, apenas o verbo. E imperativo negativo? Também não tem eu. Aí eu jogo o não na frente e copio. É uma cópia idêntica do presente de subjuntivo. Pode olhar, ó. O cantes, tu. Aqui não tem esse negócio de corta daqui com corta de lá, não. Isso é só para afirmativo. O negativo é cópia fiel do presente de subjuntivo. Só não vai ter o eu, porque no imperativo nunca tem o eu, tá? Então, olha só. Cantes tu, cante ele, no caso, cante você, cante ele, cante você. Cantemos nós, canteis vós, cantem eles, cantem vocês. Viram que é igual? Então, como é que eu monto o modo imperativo? Usando sempre que tempo? Presente. Só tenho 3 modos. Se eu estou montando imperativo, sobraram 2, indicativo e subjuntivo. Aí eu pego o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, do modo indicativo e do modo subjuntivo. Eu só vou usar o do indicativo cortando o S das segundas pessoas, copio o que sobra, e o restante eu pego tudo do presente de subjuntivo. E o imperativo negativo, coloco o não na frente, além de colocar o não, eu copio idêntico o que está aqui no presente subjuntivo. E a última regrinha. O ele vira você e o eles vira vocês, tá? Acontece de você pegar em alguns sites, em alguns materiais, ainda não, colocando ele e eles, tá? Mas o correto é você, tá? Porque você dá ordem, eu não falo com ele, hey, ele, sente-se. Não, eu falo, ei, você, sente-se. Ei, ele, abre a porta. Não, eu falo assim, ei, você, abre a porta. Não é assim? Quando você fala com alguém, você chama, ô você, ei, você, quando você não sabe o nome, né? Quem, eu? Sim, você mesmo. Não é assim que você responde? Que nós respondemos? Sim, né? É o correto. Perdão. Número e pessoa. Perdão.
Toda vez que sobe ar do estômago, eu tuço. Perdão. Ai, tomara que não vire soluço. Bora lá. Número e pessoa. Ó, o número é a flexão do verbo em singular ou plural. Lembra que eu falei isso para vocês no primeiro bimestre? Na língua portuguesa, número não é 1, 2, 3, 4, como em matemática. Número em língua portuguesa é singular e plural. Mas eu tenho isso nos pronomes? Aham, olha eles aqui. Singular, eu, tu, ele. Plural, nós, vós, eles. Pode olhar que tem um Szinho aqui, ó. Tá vendo? Aí depois, para fazer a concordância com o sujeito, o verbo apresenta 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Como assim? Ah, simples. Se o seu sujeito aqui, o sujeito a que ele se refere são esses pronomes, tá bom? Se é eu, o verbo tem que concordar com eu. Se é tu, o verbo concorda com tu. Se é ele, concorda com ele. Se é nós, concorda com nós. Se é vós, concorda com vós. E se é ele, concorda com eles. Ou seja, estando no singular, o verbo tem que estar no singular e concordar com essas pessoas aqui. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural e concordar com essas pessoas aqui. Nós comemos banana. Nós comemos pizza. Eu comi mousse. Eu comi quindim. Ela comeu polenta. Veja como vem, o verbo concorda. Quando você lê aqui, você fica, ai, que é isso? Simples, é a conjugação verbal, tá? Agora aqui, deixa eu passar para cá. É este aqui. Achou. Olha aqui, ó. Aqui, deixa eu voltar para a página inicial. Deixa eu pegar essa barrinha. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Apareceu. Mais para cima. Eu vou aumentar o tamanho do número. Vamos ver se ele pega aqui. Teria que pegar, né? Aqui. Tá melhor, né? Olha só. Aqui nós temos na verdade, são pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí, para eu montar o imperativo, eu preciso do presente do modo indicativo e do presente do modo subjuntivo. Então, conjugando o presente do indicativo do verbo amar, fica eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Lembrando, radical é a parte do verbo que contém a informação. E para eu achar o radical de um verbo... Opa! Aqui não dá para escrever fora. Vamos ver se para cá eu consigo. Vamos ver se ele não pula. Por exemplo, amem. Vem de que verbo? Amar. O que eu faço? Eu tiro o infinitivo. Uma vez que eu tenha tirado o infinitivo, o que sobra? O que foi que sobrou aqui do verbo amar? O an. Né? O an, perdão. Sobrou o an. Eita. Aqui. Deixa eu só tirar esse. Parece que não, mas tá um pouquinho de trabalho. Tá vendo? Vamos ver se dá para voltar. Olha só. Olha o radical. Você sempre tira infinitivo. Como é que termina infinitivo? Em R. Como é que termina o particípio? O vodo gotoso. Como é que termina o gerúndio? NDO. Aquele ando, endo, indo, ondo, né? Então, tudo isso são coisas que vocês vão aprendendo, né? Então, aqui, ó, eu conjuguei o verbo. Olha só o radical do verbo amar, am. O que sobrou aqui, ó, amo, o, as, a, amos, ais e an, chama-se desinência verbal, que é o finzinho da palavra. É através da desinência verbal que eu descubro
que pessoa que é, ó, se é eu, tu, ele, nós, vós ou eles, qual é o tempo, se é presente, passado ou futuro, qual é o modo, se é no caso indicativo, subjuntivo, imperativo. Através da desinência, eu descubro todas essas coisas. Vejam como é importante, né? Então, agora, olha o presente de subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Agora, como é que eu vou montar o imperativo? Primeiro que não tem o eu. Lembra disso? Não tem o eu. Não tem. Aí eu venho para cá. Não tenho eu já risco. Aí eu vou para tu. No imperativo, primeiro vem o verbo. O que eu faço com o presente do indicativo? Eu corto o S. Na segunda do singular e na segunda do plural, eu corto o S. Veja, ficou em vermelhinho, ó, para você ver. Corto o S. Aí venho aqui, o eu não tem, mas tem o tu. Aí agora eu vou copiar. O que sobrou de lá? Eu amo, tu amas. Corto o S, ama. Então vai ficar ama, tu. Aí eu vou tu, ele, nós, vós. Agora aqui de novo, segunda, do plural, vós. Tiro o S, o que sobra? Amai. Amai, opa. Amai, vós. Viram? Agora, como é que eu vou preencher estas lacunas aqui? Com o presente subjuntivo, ó. Lembrando que no imperativo, quem manda é o imperador, é o imperativo, então o verbo tem que vir na frente, tá? Ama tu, porque eu tirei o S aqui de cima, e amai vós, porque eu tirei o S aqui de cima do presente indicativo. O restante eu vou fazer a cópia do subjuntivo. Então, como não tem primeira pessoa, este aqui eu esqueço. Este aqui eu esqueço. Certo? O tu eu já usei. Certo? Esse aqui eu já usei. Então, eu passo para este aqui. Lembrando que o ele vira você. Então, ame você. Ó, vou copiar do jeito que está lá, ó. Ame você. Depois de ele vem o quê? Vem nós. Do jeito que está aqui, eu copio aqui. Está escrito o quê? Amemos nós. O vós já está aqui. Ó, vós já tem lá, não preciso pegar. Agora falta eles. Lembrando que ele vira você e eles viram vocês. Então, amem vocês. Amem vocês. Este aqui, era para eu ter escrito aqui, por isso que tem uma linha a mais. Aqui é o imperativo. Vamos ver se cabe aqui? Com certeza. Esse é o afirmativo. Agora nós vamos para o negativo. Não tem a primeira pessoa novamente, tá bom? Então, aí eu coloco não em tudo. Não em tudo, tá bom? Não tem eu, mas tem tu, né? Então, vamos começar. Lembrando que o negativo é a cópia fiel do presente de subjuntivo. Então, vai ficar como? Se não tem o eu, que eu ame, vai ficar que tu ames. Então, não, do jeito que está lá, ó, não ames tu. Aí o ele, não ame ele, não. O ele vira você, não ame você. Depois de ele, vem o nós. Não amemos nós. Aí depois, não ameis vós, do jeito que está aqui, ó. E por último, não amem eles. Não, eles viram vocês. Viram? Ó,
Outra coisa, existem três formas nominais verbais. Isso vocês precisam gravar. Formas nominais verbais. Quais são? Infinitivo. A forma do infinitivo termina em R. O particípio, ele vai terminar em vou, do, go, to, zo. É igual falar com uma criança. Quando ela está aprendendo a falar, você vai falar com papa gotoso. Ai, que bonitinho. Coisas assim, né? Então, o particípio vai ser vó do gotoso, tá? O infinitivo termina em R, particípio termina em vó do gotoso, e o gerúndio, ele termina em NDO. Como assim? Vou dar um exemplo. Lá, bora lá? Amar. Olha lá, tá vendo? Termina em R. Não vou dar um exemplo de particípio. Salvo, contou, gasto, colocado, né, etc. Tem vários tipos. E NDO? Por exemplo, vou pegar amar. Amando, nadando, vestindo. Termina com NDO. Nadando. Pronto, agora está certo. Então, as formas nominais verbais. Infinitivo, particípio e gerúndio. São 3 irmãos. Aqueles nomes esquisitos. Infinitivo, vem aqui. Infinitivo gosta de falar igual caipira, amar. O particípio já tem problema de fonética. Ele fala, ele tem a língua presa. Ele fala assim. E o gerúndio tem problema também de fonética. Ele tem um som nasal, né? Então ele fala pelo nariz, som nasal, porque toda palavra que tem som nasal, a palavra ela termina saindo pelo nariz. Se você falar pão, você vai sentir um arzinho saindo do seu nariz. Se você falar chão, você vai sentir um arzinho quente saindo do nariz. É por isso que nós falamos que é a palavra com som nasal, porque o finzinho da palavra sempre sai pelo nariz, né? Porque o tio não é acento, tá? Tio não é acento. É sinal gráfico que dá sonoridade nasal às palavras, tá bom? Acento você tem o grave, o agudo e o circunflexo, só, tá bom? Então, espero tê-los ajudado mais um pouco, né? Porque seguir o conteúdo tem muito mais, viu, gente? Não quero assustar, mas sim preparar. Porque meu intuito não é assustar ninguém, sim preparar para aquilo que virá, né? Não adianta eu mentir para vocês. Já acabou. Não, não acabou, não. Tem muito mais. Então, é bom que vocês aprendam. É bom que vocês entendam. E também é bom que tirem as dúvidas durante as aulas. Uma coisa que eu gostaria de frisar, né? Tem pessoas que não entendem isso, né? Infelizmente, mas eu gostaria que entendesse. A nossa sala, tudo virou uma pandemia na nossa vida, né? E essa pandemia, para nós, para vocês que são novinhos, é uma coisa assim, anormal. Para mim, mesmo meio velha já, é anormal. Para os pais de vocês que são mais novos do que eu, é anormal. Está sendo muito ruim para todos nós. Então, agora, eu vou terminar, tá? Eu fiz isso para tentar ajudá-los, né? Porque vocês são crianças muito esforçadas, os pais de vocês se empenham bastante para pagar uma escola para vocês, eles querem dar o melhor para vocês, tenham certeza disso, né? Eu já tive a chance de conhecer alguns pais, né? E vi, pelo pouco que eu conheci, pelo pouco que eu percebi, eu vi a preocupação, eu vi o zelo e o cuidado que eles têm com vocês, né? Então, assim, eu, como professora e mãe, que é o que eu também sou, né? Conselho, pergunte, não fique com vergonha de perguntar, ainda que pergunte 10 vezes. Lembre, eu estou falando agora, com certeza veio alguém na mente de vocês, alguém que pergunta sempre quando não entende, né?
Que nem tem alunos que voltam, professora, veja se eu entendi. Então é isso, isso, né? Tá certo? Eu acho uma graça, né? Quando fazem assim. Eu acho bom. Eu acho bom o aluno querer conferir se entendeu. Para eu parar e ler um por um, não dá, porque só tem 50 minutos de aula. E tem esse trânsito que vocês sabem, né? Então, assim, pode perguntar, eu vou responder. Outra coisa, como eu havia falado, é uma pandemia, tudo é novo. Então, tudo está em fase de teste, né? Tudo, vejam, ano passado era o Teams, este ano é o plural, o ano que vem só Deus sabe o que será. Ou se prevalecerá, permanecerá o que está, ou se ainda mudará. Ninguém sabe de nada, né? Mas, assim, às vezes, a demanda em sala de aula é muito maior do que online. Como assim? Online é um computador. E esse computador, um único computador, representa várias crianças que estão em suas casas. O som, ele não é real, como numa sala de aula. Não é alto, como numa sala de aula, que é ao vivo. Então, ele chega para mim num tom bem mais baixo, porque fica tudo compactado no computador, todos vocês ficam compactados no computador. Então, se você fala baixinho, que nem tem alunos na sala, eu não estou criticando quem fala baixinho, não, viu? Eu estou falando que tem quem fale bem alto, que berra, professor! Aí eu ouço em alto e em bom tom. Não acho ruim também, porque pelo menos eu ouço, né? Agora, tem os que são mais tímidos, introvertidos, e tem aqueles que por si só já falam baixo. Cada um tem seu jeito, isso não tem nada de errado, tá? Cada um tem a sua personalidade, a sua persona, né? Então, assim, se caso eu não ouça, eu volto a dizer, eu volto a pedir, por favor, né? Volte a me chamar, porque a demanda em sala de aula é muito grande, tem muitos alunos em sala de aula. Então, e o barulho em sala de aula é maior, é mais alto. Então, às vezes, acaba encobrindo quem fala e fala baixo em sala de aula. Como eu disse, vocês ficam compactados no computador, né? Então, assim, eu até prefiro que vocês me chamem novamente. Ó, professora, você esqueceu de mim? Não acho ruim, não. Eu acho ótimo quando alguém lembra e me chame, porque é assim, às vezes professora, isso, aquilo, outro, um vai chamando um atrás do outro na sala e acaba, assim, às vezes o tempo não dando e às vezes pode acontecer de esquecer, né? Eu vejo meu filho, ele tem aula na faculdade também por computador online e às vezes eu vejo ele perguntando e aquela demanda, porque ele tem aula muitas das vezes do meu lado enquanto eu estou fazendo as coisas da escola, ele fica no computador, eu fico no outro computador, e eu vejo ele perguntar, e a sala, a dele é online, então chega a ter 100 alunos online, então o professor fica doido na sala, eu vejo, né? Eu entendo porque eu sou professora também e eu sei o que ele passa, né? Então, às vezes, eu vejo meu filho falando 2, 3 vezes até a mesma coisa, fazendo 3 vezes a mesma pergunta. Por quê? Porque o professor vai respondendo um, respondendo ao outro, e esquece, acaba esquecendo dele, né? Quantas vezes eu vejo o professor falar, Davi, me desculpe, esqueci, aqui é coisa corrida. Eu entendo, porque eu sei como que está difícil. Está difícil para vocês aí desse lado, está difícil para mim aqui deste lado, está difícil para os pais de vocês conciliarem tudo desse lado aí. Então, vamos ter paciência um com o outro e vamos nos ajudar. O que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Se tiverem dúvida, por favor, perguntem, mas não fiquem com dúvida. Eu sei que eu falo muito, às vezes eu sou enfática, às vezes eu sou chata, mas essa minha chatice é mais num tom de preocupação, tá? Espero ter-los ajudado. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só voltar e perguntar. Eu só não vou muito além daquilo que a apostila dá, porque a demanda da apostila é grande, e se eu começar a ampliar muito, vai acabar não dando tempo de completar o que a apostila propôs, né? Então, eu vou de acordo com o andar da carruagem. Aquilo que eu perceber que realmente é relevante para vocês e aquilo não foi apresentado, eu vou tirar aquilo que for repetitivo na apostila para dar aquilo que realmente faz parte, né? Para que vocês não venham ficar com defasagem, tá bom? Então, gente, que Deus os abençoe grandemente. Até a próxima aula. Um beijo, tá?
no coração e Deus abençoe vocês e as suas famílias, tá? Tchau, queridos. Até mais, hein? Tchau, tchau.